Este foi o som que o povo ucraniano ouviu no dia 24 de fevereiro de 2022, algo que se tornaria constante nas suas vidas. Hoje assinala-se um ano de guerra. Foi a 24 de fevereiro de 2022 que o inesperado aconteceu. Na verdade, a tensão entre a Ucrânia e a Rússia já existia e a guerra russo-ucraniana remonta a fevereiro de 2014. 8 anos depois, a possibilidade da Ucrânia entrar para a organização do Tratado do Atlântico Norte e a Rússia ter reconhecido a independência das regiões separatistas da Ucrânia levou à explosão da tensão. Pouco antes das 6 horas da manhã no horário russo, Vladimir Putin anunciou que iria lançar uma operação militar especial no leste da Ucrânia. Minutos depois do anúncio do chefe do Kremlin, ouviram-se explosões em Kiev, Kharkiv, Odessa e Donbass. A lei marcial foi anunciada por Volodymyr Zelensky na Ucrânia. Era ordenada uma mobilização de todos os homens dos 18 aos 60 anos pelo presidente ucraniano. As 4 incidências escolhidas pela Rússia foram a partir do norte, via Bielorrússia em direção a Kiev, do nordeste da Rússia em direção a Kharkiv, do leste da República Popular de Donetsk e da República Popular de Lugansk e do sul pela região anexada da Crimeia. O caos estava instalado. Algo inesperado foi a resiliência das tropas ucranianas face à ofensiva russa. As tropas de Moscovo experienciaram um desgaste significativo. Incapazes de alcançar uma vitória rápida, as tropas russas alteraram a estratégia e começaram a usar os bombardeamentos e a chamada guerra de cerco. Em 25 de março, o Ministério da Defesa russo anunciou que a primeira etapa da operação militar na Ucrânia estava praticamente concluída. Foi dito que as forças armadas ucranianas tinham sofrido várias baixas. A verdade não era essa. Os analistas e as autoridades do Ocidente afirmaram pouco depois que o avanço russo na Ucrânia era mais lento e difícil do que era antecipado e que tinha perdido força frente à resistência ucraniana. Numa reportagem do New York Times, a preparação logística russa no terreno é descrita como desastrosa. Os militares russos chegaram a usar mapas da era soviética e faltava alimento para os soldados. Para desagrado de Moscovo, os Estados Unidos anunciam o equivalente a 2,35 mil milhões de euros em ajuda militar. O Ocidente começa a aplicar sanções económicas cada vez mais duras contra a Rússia. Apesar das ajudas europeias e ocidentais, no dia 3 de março, depois das primeiras negociações entre a Rússia e a Ucrânia, os russos apoderam-se de Kherson. O exército russo, após um grande avanço, tenta cercar a capital ucraniana Kiev, mas enfrenta uma resistência ucraniana que faria com que a 2 de abril a Ucrânia retomasse controle da região. Moscovo começou então a concentrar a ofensiva no sul e na bacia do Donbass. Com a saída dos russos, são descobertas dezenas de cadáveres de civis em Bucha e noutras localidades próximas de Kiev. O Tribunal Penal Internacional abre uma investigação. Desde o início da ofensiva, que o exército russo visava Mariupol. A queda deste porto, que se situa nas margens do mar de Azov, permitiria a ligação da Crimeia com as áreas separatistas do Donbass. Segundo Kiev, depois de cerca de 2.500 combatentes ucranianos resistirem, 90% de Mariupol está destruída e pelo menos 20 mil pessoas morreram na cidade. Um outro tipo de conflito acontece no dia 30 de março. Um bloqueio de cereais faz com que os Estados Unidos acusem a Rússia de provocar uma crise alimentar mundial. Cerca de 20 milhões de toneladas de grãos estão bloqueados em portos da região de Odessa pela presença de navios de guerra russos e minas colocadas por Kiev para defender a sua costa.
Só a 22 de julho é que a situação seria regularizada, com os dois países a selarem um acordo para retomar a exportação de cereais com a mediação da Turquia. O primeiro navio granuleiro com 26 mil toneladas de milho sai de Odessa no início de agosto. Ainda em agosto, uma contraofensiva no sul faz com que Kiev consiga recapturar dezenas de aldeias, infraestruturas e pontes estratégicas sobre o Dnieper foram destruídas, o que interrompeu o abastecimento dos russos. No dia 11 de setembro, a Ucrânia reivindica a reconquista de cidades estratégicas como Kupiansk e Izium, onde são encontradas várias valos comuns. Em resposta, no dia 21 de setembro, Vladimir Putin anuncia uma mobilização parcial de russos em idade de combate. 300 mil pessoas foram convocadas, o que desencadeou manifestações e uma fuga de milhares de homens para o estrangeiro. Pouco tempo depois, o presidente russo ameaça usar armas nucleares para defender a Rússia contra o Ocidente. Depois dos cereais, agora por meio do fornecimento do gás. A partir de 26 de setembro, os gasodutos Nord Stream, que ligam a Rússia e a Alemanha, começaram a ser afetados por fugas no Mar Báltico, levantando suspeitas de atos de sabotagem. Em 8 de outubro, acontece um outro ponto-chave. Uma explosão danifica a ponte de Kerch. Com a ponte que reunificava a região e o território russo destruída, uma série de ataques com mísseis foram realizados contra diversas cidades ucranianas. O alvo eram as instalações de energia ucranianas. Várias cidades ficam sem luz e sem água. Só num dia, as autoridades ucranianas informam o mundo que as forças russas bombardearam a região recém-libertada de Kherson 54 vezes. Apesar dos contínuos ataques mútuos, Putin diz-se pronto para negociar paz em dezembro, mas não se chega a nenhum acordo. Desde então, várias ajudas têm sido mobilizadas pelo Ocidente e pela União Europeia para a Ucrânia. Pacotes de ajudas, fundos, ajudas a civis e armamento. Em janeiro, o Kremlin afirma que enviar mais armamento para a Ucrânia pode levar a uma escalada significativa do conflito. Um ano depois da invasão russa à Ucrânia, Putin, naquele que é o seu primeiro discurso do Estado da Nação em quase 2 anos, acusa as nações ocidentais de provocarem o início do conflito entre os dois países. 365 dias de guerra resultaram em pelo menos 42.295 mortes e 56.756 feridos. Estima-se que pelo menos 15 mil pessoas estejam desaparecidas e aproximadamente 14 milhões de pessoas foram realojadas ou são consideradas refugiados de guerra. Esta é a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. A guerra na Ucrânia já provocou até agora cerca de 328 mil milhões de euros em danos materiais. Para muitos, 24 de fevereiro de 2022 é uma data que ficará para sempre na memória. O começo de uma guerra que não tem fim à vista.